Pessoal, começando nosso estudo de hoje, vamos tratar da interpretação da lei penal. Lembrando que já tem aí a introdução do direito penal, fonte do direito penal, vamos falar agora sobre interpretação, depois princípios. Detalhe, papo reto, alto e claro. Olha só, cada doutrinador vai dizer a fonte que ele pega dos princípios de direito. Tem 10 princípios, o outro tem 8, o outro tem 7. Então, esse estudo é um estudo para aquecer mesmo a mente ali, né? Tem várias doutrinas e eu faço um apanhado aqui e tal. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? De repente, a fonte que eu falei aqui, nesse encontro, né, do outro vídeo, aí você lê numa doutrina que, pô, tem mais fontes. Aí ele falou só. Estou te falando. A ideia aqui é escolher um material de fácil interpretação, né? Hermenêutica tranquila, você interpreta de uma maneira maneira. Claro, você tem que estudar, né? Aqui atrás de mim tem um arcabouço de doutrinas sobre a mesma matéria. Direito constitucional deve ter uns 7 ou 8 livros aí. Direito penal, mesma coisa. Parte geral deve ter uns 3, 4 autores aí. Fora em PDF, né? Material extenso. Então a gente faz um apanhado. Não tem como também fazer um encontro de estudo que seja muito extensivo e que fica difícil. Aí vai ser uma enciclopédia aqui. Então a questão é essa. A questão é que você escute o áudio já para ficar no ambiente, se mentalizar. Beleza. E, pô, vai no carro, vai para aula, vai para academia, coloca no YouTube. É assim que eu faço. Eu faço um estudo compartilhado, eu estudo com vocês e eu te ajudo, você me ajuda. Estou na academia, na esteira, YouTube lá, na esteira, ou caminhando ou correndo, geralmente é correndo, vendo ali e tal, aquecendo minha mente, e depois vou consultar outros livros, né? Eu não fico adstrito a uma doutrina. O acadêmico de direito, a acadêmica de direito já sabe disso, né? São 3, 4, no mínimo 2 doutrinas. Por quê? Porque um tem um posicionamento, outro tem outro posicionamento, e assim vai. Quer dizer, então quando você lê 3, 4 doutrinas, o que acontece? O teu conhecimento dilata e você tem uma visão melhor, porque você não sabe como é que vai vir a banca ou qual o livro que o seu professor adota. Então, se você lê 3, 4 doutrinas sobre o mesmo tópico, parte geral de fulano de tal, parte geral, por isso que eu não cito aqui a fonte. Por quê? Não é porque questão de. Porque eu monto o meu estudo. Eu em PDF, abro o livro. Então, quando eu estou aqui na didática, aqui eu abro o livro, abro o Vademecum. Então, a questão é essa. A questão aqui é aproveitar otimizar o tempo, 30 minutos, para que você fique aquecido, ambientalizado. Quando você vai estudar, você está sempre véspera de prova, eu dou aquela revisada, eu boto lá YouTube, televisão zona, tranquilo. A ideia aqui é essa, entendeu? Então quer dizer, mas pô, nos princípios ele citou 5 princípios, mas eu li no livro tem 10 princípios, pô, é 20, um desmembrando do outro. Então, quer dizer, a ideia aqui é otimizar o estudo para que deixe tua mente aquecida, para quando você, pô, vai caminhar, não quer ver televisão, ou dar uma revisada aqui. É assim que, por isso que eu falo, estudando direito com advogado em Constituição, porque é a maneira que eu estudo, é uma forma que eu uso. Quando eu estou na academia ou no caminhar, eu boto no YouTube e um abraço, deixo rolar. E fico ali ouvindo, ou quando estou correndo, né, na rua, ou na esteira, boto ali o celular e fico vendo ali, pô, não sei o que, pô, lembrei disso aqui e tal. Ok? Então o material é o mais variado possível, imaginável, na mesa de operações aqui. Beleza? Chega de papo, vamos dar a largada na interpretação da lei penal. Bom, conceituando a interpretação da lei penal visa o quê? Esclarecer, explicar, elucidar, deixar claro, né, no sentido literal da palavra. Ou seja, no nosso caso, é o texto da lei penal. Simples. Bom, interpretar de um modo para chegar a algum lugar. Claro que, em matéria de direito, nós temos formas, maneiras que auxiliam o intérprete. Não gosto muito de falar, mas
O operador, não gosto muito de falar desse termo, operador do direito, parece que não é meio mecanizado, parece que não tem aquela empatia, algo frio, uma máquina. Mas, enfim, entre aspas, o operador do direito, ele tem maneiras de fazer sua interpretação. E nós vamos trabalhar com isso, interpretação literal, ou seja, ao pé da letra, né? Tem outras interpretações que já são mais amplas, que dá uma interpretação, de repente, até uma falha do legislador quando cria a lei, ele faz e deixa muito aberto. Então você dá margem àquele texto legal a várias interpretações. Aí vem a doutrina, com os cientistas jurídicos externando sua opinião. Aí vem aquelas correntes, a corrente um entende isso, a outra corrente minoritária entende aquilo, a corrente majoritária entende... Quer dizer, então são situações que esse é o nosso mundo, o mundo jurídico, é um mundo próprio, com linguajar próprio, entendimento próprio. Ah, o juiz é incompetente. Pô, esse juiz aí é burro e tal. Não, senso comum. O acadêmico de direito sabe que é o seguinte: se o juiz ele é da vara de execuções penais, ele é incompetente para emitir parecer da Justiça do Trabalho, que é uma justiça especializada. Tem um juiz do trabalho. Ah, o juiz da vara de família não é competente para falar sobre a área penal, dar uma sentença penal. Por quê? É uma questão de competência, jurisdição e competência. O que é jurisdição? Dizer o direito. Ok? Dito isso, dada a largada, o conceito, nós vamos falar da interpretação da lei, já falei o conceito, explicar, esclarecer, elucidar o sentido literal da palavra, do texto, no caso, da norma penal, tá? Então essa interpretação vai perpassar em relação ao sujeito, à origem, quanto ao modo e quanto ao resultado. Quanto ao sujeito, que é a origem, ela pode ser autêntica, no caso legislativa, Congresso Nacional, doutrinária, são os cientistas jurídicos, os estudiosos, né? Você vai encontrar doutrinadores, sinônimo de cientistas jurídicos ou estudiosos no determinado assunto, e a jurisprudencial, que são as decisões reiteradas dos tribunais, ok? Que vai dando interpretação uniforme, alinhada, né? Tribunais superiores, STJ, STF, com o mesmo entendimento. Então nós vamos ter uma interpretação da lei penal jurisprudencial, baseada nas decisões reiteradas, decisões uniformes, com o mesmo raciocínio no caso dos tribunais. Beleza? Aí vamos falar agora de cada uma. Quanto ao sujeito, autêntica, doutrinária, jurisprudencial. Vamos começar então com a autêntica, que é legislativa. Quem é que cria as leis? Como é que nós já vimos lá um dos primeiros encontros de direito penal, que a legislação, a União, cabe à União. Artigo 22, inciso 1, salvo engano, criar leis penais. Ah, e o Estado pode? É só a União. O Estado pode. Veja, desde que lei complementar. Está no artigo 22, parágrafo único. Importantíssimo. Vai estar a sua questão lá. Somente a União pode criar lei penal. Somente a União. Casca de banana. Tá lá. Letra A, somente a União. Aí, o menos avisado vai marcar. Negativo. A União e os Estados. Os Estados, mediante lei complementar. Artigo 22, parágrafo único, salvo engano. E a União, artigo 22, inciso 1. Beleza? Então tá. Autêntica. Interpretação da lei autêntica, legislativa, é dada pela própria lei. Nós temos um exemplo claríssimo. Podemos citar o artigo 327 do Código Penal, que fala sobre funcionário público. Tá? Vamos ler em loco o caput, que é o preceito primário. O preceito secundário, onde vem a pena. Lembra-se disso, tá? A gente vai usar essas expressões no futuro. Artigo 327 do Código Penal. Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública, tá? A interpretação da lei penal autêntica é dada pela própria lei. Sem nenhum problema. Vamos falar agora da interpretação da lei penal doutrinária ou científica. Dada por quem? Os cientistas jurídicos. Quem são os cientistas jurídicos? São os doutrinadores
né? São os estudiosos. A palavra doutrinária, questão de semântica, tu já esclarece. Pô, interpretação doutrinária, pelos doutrinadores, né? Os doutores naquela área específica. Ah, fulano de tal é o Papa, o doutrinador. Ah, Zaffaroni, ele é o top hoje da atualidade do direito penal, né? Não tem como você... Ah, eu vou falar Zaffaroni, pô, aí complica, né? Você tem que saber quem é o Papa da atualidade do direito penal, Zaffaroni. É só você procurar na mídia aí, especializada na área penal, você vai ver. Bom, vamos lá. Então, reforçando aqui, a interpretação doutrinária ou científica foi dada pelos estudiosos que trabalham no diploma, no código, no direito, tá? Já o Código de Processo Penal é legislativa ou autêntica, dada pela própria lei, tá? Esse é o entendimento do mestre Rogério Greco e do outro mestre Flávio Monteiro de Barros. Vamos falar agora da interpretação da lei penal jurisprudencial, dada pela reiteração de decisões dos tribunais no mesmo sentido. Já tinha falado, já tinha feito uma abertura, uma prévia. Observação: em regra, não vincula, exceção, súmula vinculante, que é adestrita a decisões em relação ao direito constitucional. É a súmula vinculante, meu amigo, não cabe discussão, tá? Segundo a súmula vinculante número tal, acabou, não tem choro nem vela, tá? O leão tá morto. Quando vem lá na petição segunda, meu amigo, segundo a súmula vinculante, meu amigo, ela vincula a Justiça Federal, Estadual, vincula, todo mundo tem que seguir o que está ali. Não cabe ao juiz de primeira instância nem tocar. Segundo a súmula tal, súmula vinculante, cumpra-se a regra. A lei é dura, mas é a lei. Tá ok? Aí no caso tem que mudar a lei, mas quando se fala em súmula vinculante, aí você está atrelado, né? É como no direito administrativo a gente fala assim, poder vinculado à lei. Poder discricionário, o administrador vai entrar com a sua discricionalidade no sentido de oportunidade, conveniência, ok? Mas quando se fala em vinculado, o administrador não há o que discutir. É o caso aqui, fazendo um paralelo com a súmula vinculante. Súmula vinculante, você olhou, súmula vinculante está falando o contrário. Segue-se a súmula vinculante, não tem nem acordo. Se entrar com uma ação contrária, uma súmula, perdeu. Não tem nem súmula vinculante, perdeu. Bom, lendo aqui a definição da súmula vinculante, ela tem força semelhante a uma lei e vínculo jurídico, ou seja, a súmula vinculante vale como uma lei e determina que a decisão seja tomada daquela forma. PT, saudações, não tem nem o que discutir. Beleza? Onde é que eu tô? Bom, quanto ao modo, nós temos aqui, segundo esse levantamento que eu fiz, 5 modos, tá? Da interpretação da lei penal. Pode ser literal, que no caso é gramatical, teleológica, histórica, sistemática e progressiva. Vamos trabalhar também, falar sobre cada uma aqui. Essa parte introdutória é uma parte extremamente teórica, né? E daqui na caminhada a gente vai ver aquela parte em que você vê na televisão um crime e você estudou e tal. Por enquanto, essa parte propedêutica introdutória é assim mesmo. Leitura, sem muito exemplo mirabolante, que não tem como. É o que nós temos para hoje, né? Essa parte realmente ela é como correr na esteira. Você tem que correr para queimar a gordurinha aí. E aqui, meu amor, você tem que passar por isso, tem que estudar, tem que ler. Até porque vai ser uma prova, essa parte introdutória é extremamente teórica, tá? Então vamos falar quanto ao modo literal. Leve em conta o sentido literal da palavra. É como o termo que a gente usa, ipsis literi. Ou seja, eu vou ler o caput do artigo 121, né? E ipsis literi. Ou seja, não vou fazer nenhum comentário. Eu estou lendo ao pé da letra. Tá ok? É o caso daqui quanto à interpretação da lei penal
modo literal, gramatical, ou seja, leva em conta o sentido literal das palavras. Agora, o modo teleológico, intenção objetivada na lei, ou seja, a finalidade da lei. E quanto ao modo histórico, procura-se a origem da lei. Exemplo, discussão que havia em torno do artigo 41 da Lei Maria da Penha, sobre o fato de afastar a representação, Lei 9.099, que defendia a desnecessidade de representação, baseava-se em uma interpretação histórica da lei, de sua origem. Ok? Em sede da ADI, Ação Direta de Constitucionalidade, e do STF reconheceu a constitucionalidade dos diversos dispositivos da Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, e decidiu que, em se tratando de lesões corporais, mesmo que de natureza leve ou culposa, ou seja, sem intenção, por negligência, experiência e prudência, enfim, praticadas contra a mulher em âmbito doméstico, a ação penal pública é incondicionada, ou seja, pelo Ministério Público. Veja a nossa playlist que fala sobre ação penal, tá? Ação penal privada, tá lá, ação penal pública, já fizemos esse estudo, ok? Observem, entretanto, que permanece a ameaça. Código Penal, artigo 147, no seu parágrafo único, e os cometidos contra a dignidade sexual. Código Penal, artigo 225, caput. Assim, a renúncia, ou seja, a retratação, a representação, a que se refere o artigo 16 da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, tem cabimento nos crimes que dependem de representação. Bom, quanto ao modo sistemática, interpreta-se a lei com o conjunto de leis em vigor, ou mesmo dos princípios gerais do direito, ou seja, de uma forma sistêmica, de uma forma ampla, geral. A interpretação é do conjunto das leis, tá? Em vigor, ou seja, a lei positivada, beleza? Quanto ao modo ainda progressiva, considerando os avanços tecnológicos e medicinais, nós vamos ter essa interpretação da lei penal progressiva, quando se leva em consideração os avanços tecnológicos e medicinais. Por exemplo, os crimes cometidos pelos datilografistas. Pô, hoje em dia não tem datilografista, tem que ser o quê? Digitadores, né? Você tem que levar em conta a tecnologia, né? Não tem como você parar no tempo, porque às vezes você já dá esse plus. É a mesma coisa. O Código Penal, a maioridade é 21. Todo mundo sabe que é 18 anos. Ok? Então o que acontece? Às vezes está lá, porque é um processo imenso, de repente você fazer uma mudança no artigo da lei, mas você já entende. Pô, a maioridade. Precisa de um curador de 21 anos. Não. A gente já sabe que a maioridade agora é 18 anos. Ok? Está lá no Código Civil recente. Bom, quanto ao resultado, porque tinha o Código Civil de 16 e tem o de 2002. Então, em 2002 mudou isso aí. No de 16 era 21 anos, maioridade. Agora, 18 anos. Beleza? Então tá. Quanto ao resultado, pode ser declarativa, restritiva, extensiva, analógica. A analogia não é uma regra de interpretação, em si uma integração. Tá. Vamos lá, vamos por parte. Quanto ao resultado, declarativa, restritiva, extensiva e analógica. Número 5, analogia. Analogia não é uma regra de interpretação, e sim de integração. Bom, quanto ao resultado, declarativa, intenção do legislador é igual à letra da lei, ipsis literi. Ou seja, a declarativa, a letra da lei corresponde exatamente àquilo que o legislador quis dizer, né? Quando há essa confluência aí do que exatamente ele escreveu, a intenção dele, o que ele escreveu é a mesma, nós temos aí, quanto ao resultado, uma interpretação da lei penal declarativa. Bom, restritiva, quanto ao resultado. Restritiva, reduz o alcance da palavra para chegar na intenção do legislador. Extensiva, amplia-se o alcance da palavra para poder atingir a interpretação
do legislador. Guilherme Lute nos brinda com uma nota. Processo de conhecimento do conteúdo da norma através de ampliação do sentido de determinado termo para dar lógica à sua aplicação. Observação 1. Tem doutrinadores que colocam a progressiva, o modo aqui, quanto ao resultado, tá? Vamos lá. Cabe interpretação extensiva contra o réu? Artigo 157, parágrafo 1º, parágrafo 2º, inciso 2, tá? Vamos lá. Código Penal, artigo 157, parágrafo 2º. A pena aumenta-se de 1/3 até a metade. Inciso 1. Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma. E a primeira corrente diz que não. Contra o réu, não. Princípio do campo das palavras. In dúbio pro réu. Na dúvida, a favor do réu. Pode ser emprestado na dúvida da extensão. In dúbio pro réu. Olha só. O que quer dizer o seguinte. Essa primeira corrente. A lei em relação ao réu tem que ser ipsilitris. Se a lei não fala, não deve imputar, colocar na conta do réu esse entendimento, tá? Sentido próprio da palavra arma, instrumento fabricado com finalidade bélica, revólver e etc. Essa é uma interpretação restritiva, ou seja, arma com finalidade bélica, né? Essa aqui, né, é uma ideia, ok? E não arma, pedaço de pau, enfim, lixa de unha, alguma coisa nesse sentido. A pena aumenta-se de 1/3 até a metade. Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma, tá? Então, o sentido daqui da extensão é no sentido seguinte. Bom, esse arma aí pode se estender. Pedaço de pau, porrete, cabo de vassoura. Essa que é a questão da corrente. Uma corrente dizer isso e a outra corrente defender outra coisa. Artigo 22 do Estatuto de Roma, inciso 2. A previsão de um crime será estabelecida de forma precisa, ipsilitris, e não será permitido o recurso à analogia. Analogia, nós já lemos que não é interpretação, e sim integração, tá? Em caso de ambiguidade, será interpretada a favor da pessoa objeto de inquérito, ou seja, réu, acusado, condenado. Bom, a corrente da Defensoria Pública. Estatuto dos Direitos Humanos proíbe interpretação extensiva contra o réu. Isso aí é aquela história. Para o advogado de defesa e defensor, essa aqui, arma tem que ser literal. Arma no sentido de finalidade bélica, tá? E não no sentido extensivo. Arma, porrete, pedaço de pau, canivete, lixa de unha. Aí que tá. A segunda corrente diz que sim. Aí é do promotor, né? Sentido impróprio da palavra arma, instrumento com ou sem finalidade bélica capaz de servir ao ataque. Exemplo, faca de cozinha. Ou seja, a segunda corrente, ela diz que já admite o quê? Uma interpretação extensiva. Meu amigo, aí é a defesa dizendo que não, tem que ser restritiva, porque é o interesse do advogado de defesa, o criminalista, e da Defensoria Pública, defensor ou defensora. Já a segunda corrente, que diz que sim, que pode ser extensiva, sentido impróprio da palavra arma. Arma só no sentido bélico, revólver, não, pistola não. Mas porrete, canivete, lixa de unha, faca de cozinha, cabo de vassoura. Por quê? Porque ele cometeu um crime com aquele instrumento que ele usou. Aí a defesa diz, não, mas no sentido restritivo, a favor do réu, do meu cliente aqui, o réu. Já o promotor não quer saber. Aí, meu amigo, essa bomba estoura na mão de quem? Do juiz, tá? Interpretação extensiva, utilizada no Brasil, STF e STJ, prevalece contra o réu, tá? Essa é a corrente do Ministério Público, lógico, acusação, tá? E já tem decisões reiteradas, então tá aqui, acabei de ler, que é a interpretação extensiva utilizada pelos tribunais superiores, STJ, STF. Por quê? A arma, porrete, pedaço de pau, canivete, lixa de unha, é uma arma. E não no sentido restrito, arma, bélico, construção, gatilho, não sei o que, dispositivo. Ok? Beleza. Porque é isso que vai cair na prova. Discursiva. Qual é a corrente utilizada no Brasil em relação à interpretação da lei penal? No seu caráter restritivo, extensivo,
extensivo. Beleza. Isso que é importante, saber como é que pensa os nossos tribunais superiores. Ok? Bom, interpretação analógica. O significado que se busca é extraído do próprio dispositivo. Existe norma a ser aplicada ao caso concreto. Leva-se em conta expressões genéricas e abertas utilizadas pelo legislador que, depois de exemplos, encerra de forma genérica, permitindo ao aplicador encontrar outras hipóteses. É interpretação analógica. Já o doutrinador Bittencourt, a própria lei determina que se amplie seu conteúdo ou alcance e fornece critério específico para isso. Ele dá o exemplo do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, segunda parte. E inciso 3, segunda parte, inciso 4, segunda parte. Vamos falar sobre isso agora. Artigo 121, parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido, inciso 1, segunda parte. O inciso 1 diz o seguinte: mediante paga ou promessa de recompensa. Essa é a primeira parte. A segunda parte diz: ou por outro motivo torpe. O inciso 3, segunda parte. A primeira parte fala: com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso. Vamos para a segunda parte agora. Ou cruel ou de que possa resultar perigo comum. Inciso 4 do artigo 121, segunda parte. A primeira parte diz: a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso. Aí a segunda parte: ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa. Essa é a segunda parte. Ou a defesa do ofendido. Essa é a interpretação analógica. Tá ok? Então tá. Bom, vamos trabalhar agora o caput do artigo 122, na verdade, o parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido, inciso 1, primeira parte, mediante paga ou promessa de recompensa. A segunda parte, que é a analógica, que nos interessa, por outro motivo torpe. Na primeira parte do inciso, ele dá um exemplo de torpeza, mediante paga ou promessa de recompensa. Primeira parte. A segunda parte, que nos interessa, diz o seguinte: ela dá um encerramento genérico, faz um fechamento, permitindo ao intérprete, no caso o magistrado, o juiz, encontrar outros meios torpes, assumindo assim o legislador que não tem como prever todos os meios torpes existentes. Quer dizer, então, você tem na primeira parte do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, mediante paga ou promessa de recompensa, tá? Ou por outro motivo torpe, ou seja, ele já de repente não tem paga, mas não tem promessa de recompensa, mas tem um outro motivo torpe, que não tem como ele elencar aqui. Mediante paga, promessa de recompensa, não sei o que, não tem como. Então ele já deixou aqui, essa segunda parte, ou por outro motivo torpe, um encerramento genérico, amplo, para o intérprete, no caso o magistrado, o juiz, enquadrar o fato concreto. Ok? Código de Trânsito Brasileiro, artigo 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Interpretação analógica é o exemplo que ele dá, mas o encerramento genérico. Onde é que está o encerramento genérico? Ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Ou seja, porque se ele se colocar aqui, ó, artigo 306, com o tempo aqui todo, 306, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool. Aí ele restringe só ao álcool, mas aí não, ele faz o quê? Um encerramento genérico, porque a interpretação é a analógica. Ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Ok? Então tá, as hipóteses de interpretação acima expostas não se confunde com analogia. Já falamos que analogia, né? Já tivemos a oportunidade de falar sobre analogia. Cadê? Analogia não é uma regra de interpretação, e sim de integração. É isso que vai cair na sua prova. Ele vai confundir analogia com a interpretação analógica. Ok?
É essa que é o X da questão. A casca de banana vai estar, ele confundiu o conceito da interpretação analógica com analogia. Analogia não é uma regra de interpretação, e sim de integração. Beleza? Continuando aqui, estou com um tempinho, vou deixar para falar sobre analogia no próximo encontro, ok?